Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus por mais essa oportunidade, aos irmãos pela presença e mais uma noite de estudos aqui no Centro Espírita Equilíbrio de Matão. Esta noite iremos tratar o Livro dos Espíritos, de 1857, né? Daremos continuidade aos nossos estudos na questão 287, né? Aqueles que não estão conseguindo localizar, como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos, né? Estamos falando do desencarne, da volta ao mundo, ao plano espiritual, né? E aí poderemos discutir e entender um pouco melhor. Eduardo, quando quiser, irmão. Questão 287. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem amado e longamente esperado, a do mal, como um ser que se despreza. Muito bem. Então, quando começamos o nosso debate sobre a chegada da alma ao mundo, ao plano espiritual, nós já temos uma primeira informação bastante relevante que nos diz que o bom, né, o justo, ele chega um irmão amado, esperado, muito bem recebido. E ao mal, um ser que se despreza. Essa palavra ser é muito importante, tá? Não é um ser desprezado por todos, não é um ser que não será ajudado, não é um ser que não será recebido pelos espíritos protetores. É um ser que despreza a si próprio. Então, olha como uma simples pergunta do Livro dos Espíritos nos dá um cabedal de debate quase que eterno. Como que eu gero o meu autodesprezo, né? Através das minhas más escolhas. O meu livre-arbítrio não depurado, as minhas escolhas brutalizadas fazem com que eu não me orgulhe delas. E quando eu já estou fora da matéria, olhando ali, sem o véu do esquecimento, eu vejo todas as oportunidades que eu perdi, tudo aquilo que eu poderia ter feito, todo o bem que eu deixei de praticar. E aí, isso gera um desprezo de si próprio, um autodesprezo, né? E esse desprezo causará impressões no meu perispírito, esse autodesprezo causará uma reflexão, e se eu for o resiliente o suficiente, se eu for resignado o suficiente, poderá realizar um arrependimento e uma reparação, né? Mas é um ser que se despreza. A parte mais importante da resposta está nessas duas letrinhas, que despreza a si mesmo, que se despreza. Dúvidas? Irmão, a questão da revisão de consciência, que é a questão uralina, que é o estado de consciência, ela acontece antes da chegada, ou a pessoa chega e depois ela entra nesse estágio de revisão mental? Acontece ou deveria acontecer? Deveria acontecer. Em vida. Vocês agora, nesse momento, eu estou estimulando isso. Vocês estão ainda distantes do desencarne, né? Temos pessoas aí saudáveis. Mesmo assim, já estimulo para que revisem as suas consciências. Começa em vida. Isso deveria, né? Agora, de fato, o que acontece muitas vezes, até depois da morte, a gente despreza a nossa tela mental, não revisa, fica milhares de anos buscando o não enfrentamento e procrastina um processo que deveria ser lógico, rápido e prático, né? Mas deveria ser em vida. Então, essa revisão, a hora que se chega lá, é uma escolha, então não é algo compulsório, que a pessoa é colocada nessa revisão mental. Não, é compulsório, sim. Só que, se eu fechar os olhos ao que eu estou vendo, que diferença faz? Eu verei tudo aquilo que eu fiz, mas e se eu não der importância? E se eu não acreditar? E se eu fingir que não acredito? E se eu me iludir? Eu me iludi toda uma encarnação aos olhos da conveniência, o que fará diferente agora porque estou desencarnado? Então, por isso que o ser precisa realizar as suas mudanças em vida. Se deparará com a tela mental, ela é implacável. Verá, poderá até sofrer com aquilo, mas se decidir não reparar, continuará no seu processo de procrastinação. Porque se a tela mental fosse a solução, onde estaria o livre-arbítrio? Eu ia morrer, tela mental, eu já corrigi tudo que eu tenho que fazer, continuo minha vida como espírito evoluído. É bem assim.
A tela mental é um meio de demonstrar a justiça de Deus. É a prestação de contas, né? É quando Deus nos coloca na frente das nossas próprias ações e explica o porquê da nossa involução, o porquê da nossa estagnação, o porquê não damos ou não alçamos voos mais longos. Obrigada. Miguel? Boa noite, irmão. Esse termo desprezo não seria melhor indiferente, uma vez que não existe aversão entre os espíritos? Você pergunta se o desprezo não seria menor? Eu não entendi sua pergunta. Reformule, por favor. Não, eu perguntei o seguinte: esse termo desprezo não seria melhor ser como indiferente, já que não existe aversão entre os espíritos? Não, o desprezo é de si próprio, Miguel. Você se despreza pelo que você não fez ou pelo que deixou de fazer. Ninguém te despreza. Você se despreza. É sobre isso, né? Porque o que acontece? Se ao chegar ao plano espiritual eu recebesse desprezo, poxa, então onde vive a bondade? Quando eu chego no plano espiritual, eu recebo amor. E quando eu digo que eu recebo amor, qualquer um recebe amor, o bom e o mal, né? Principalmente o mal, que mais precisa, né? Deus é soberanamente bom e justo. Não é apenas soberanamente justo, ele é bom e justo. A bondade é uma das características principais da existência de Deus. Porque se Deus fosse apenas justo, se Deus fosse apenas poderoso, o que o diferiria do diabo? Olha que interessante essa pergunta. Qual que é a diferença entre Deus e diabo? A bondade. Porque Deus tem o poder que eu dou a ele. O poder de Deus é soberano, mas ele só tem poder na minha vida se eu aceitá-lo, se eu segui-lo, se eu permiti-lo, porque ele me deu livre-arbítrio. E o diabo? Ele tem poder na minha vida? Se eu der poder, sim. Né? Os maus espíritos têm poder sobre mim se eu assim fizer por merecer, ou aceitar, ou permitir. Não sei se respondeu, Miguel. A minha pergunta se refere, desprezo é um sentimento, não é? Desprezo é uma escolha, oriunda de um sentimento. Né? Desprezar é um ato. Eu desprezo, tu desprezas, ele despreza. Nós desprezamos, vós desprezais, eles desprezam. O verbo desprezar refere-se à ação. Obrigado. Imagina, eu que agradeço a colocação. Rui? Boa noite, meu irmão, boa noite a todos. Meu irmão, mesmo o espírito se desprezando, né, o anjo da guarda não estaria ao lado dele para recebê-lo? Claro. Mas, Rui, o que isso muda? Não, para mim muda muito, porque é, chegar do lado de lá não ter ninguém para recepcionar, deve ser uma coisa muito frustrante para o espírito, né? Se ele mesmo me desprezando. Não muda nada. É a mesma coisa que você andar de moto com o capacete na mão. Você está lá com a segurança, mas você não vestiu? Então, o anjo da guarda vai estar o tempo todo, né, tentando resgatar os espíritos que cometem erro. Mas se você não veste o capacete, você não está protegido. Né? Então, o que, que adianta você estar com uma boa companhia realizando más escolhas? Né? Vai adiantar se eu não me desprezar. Né? Se eu ouvir a voz do meu anjo da guarda, do meu tutor, né? Se eu perceber que ele deseja o meu melhor, e não apenas deseja, como faz o tempo todo, que eu ouça a voz da minha consciência, né? Então, a segurança não é o que eu tenho ao meu lado, mas é se eu uso ou não. Né? Eu vejo, por exemplo, espíritos, Rui, que são influenciados por mentores até menos evoluídos, mas que ouvem os seus mentores e conseguem ter uma jornada muito melhor do que espíritos, às vezes, com mentores angelicais, mas que não conseguem ter a sua jornada aproveitada. Pois não. Como nesse caso, a gente já ouviu a comunicação espírita há 7.000 anos, que ainda não se achou, na verdade, na espiritualidade, né, meu irmão? Isso é uma constatação da teimosia humana, né? Você imagina nós ficarmos aí 7, 8 mil anos teimando o nosso processo de evolução? Mas hoje em dia,
com os graus de conhecimento que os espíritos estão tentando adquirir em vida, a tendência é diminuir essa lacuna, né? O espírito conseguir entender e despertar a humildade um pouco mais rápido, pelo menos os espíritos que já passaram, né, por essas longas jornadas de teimosia. Questão 288. Que sentimentos experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e, como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na terra, a um ladrão entre os seus iguais. Bom, aqui tem uma questão de uma reflexão, né? Gostaria de fazer uma analogia com o mundo dos encarnados. Você se compraz com a desgraça alheia? Você fica feliz quando o outro não consegue vencer ou quando o outro tem problemas similares aos seus? Pense bem antes de responder para si mesmo. É reconfortante saber que você não é o único imperfeito? É bom você olhar ao outro e saber que ele tem um problema parecido que o seu? Por exemplo, se você tem uma enfermidade, é bom saber que tem mais pessoas que têm? Ou você se entristece por não ser o único que está sofrendo esse mal? Aquele que responder que fica feliz em saber que o outro não sofre, no mundo de provas e expiações, está mentindo descaradamente. Descaradamente. No mundo de provas e expiações é impossível. Impossível. Se você for assim, você está no mundo errado. Você é um espírito que já é provavelmente feliz. O ser humano busca semelhança na bondade e na maldade. Um dos maiores fatores de procrastinação humanos, uma das questões que mais fazem o ser deixar de caminhar, é ancorar-se na muleta da imperfeição do outro. É olhar para o lado e ver, se ele fuma, eu também posso fumar, tem mais pessoas que fumam. Se ele bebe, eu também posso beber, tem mais pessoas que bebem. Ah, eu tenho um câncer terminal, mas tem mais pessoas que têm. Tem tantas pessoas pior do que eu, então não é bom que assim eu também devo agradecer a Deus, porque tem pessoas piores do que eu? Isso é um reflexo da involução. Espírito evoluído está lá na chama da brasa, queimando as suas entranhas e agradecendo a Deus pela brisa que o outro recebe. Mas isso exige um grau de evolução muito alto. Tá? Muito alto. Não é qualquer espírito que consegue não se comprazer com a desgraça alheia. Parece terrível você fazer uma autoanálise e perceber que você pode ser um desses espíritos que se satisfaz com o mal do outro. Mas se você pensar com os olhos da consciência, abrir mão do seu orgulho, por um segundo sequer, você perceberá que o que eu estou falando é verdade. Infelizmente é verdade. Agora pense o nível e o grau de maldade que isso é. Quando a dor do outro nada lhe acarretará a não ser mais dor. Quando o sofrimento do outro não favorecerá em nada o seu crescimento, o que te faz não apenas perceber, notar, identificar e torcer para que o outro não se saia melhor do que você, como se você vivesse uma espécie de competição de quem sofre mais. Pois não. O sentimento da inveja não existe entre os espíritos. Por exemplo, um espírito menos evoluído tem inveja de um mais evoluído? Certamente existe de um menos evoluído para um mais evoluído, mas jamais ao contrário, né? Um evoluído não sentirá inveja do menos evoluído. Pelo contrário, gostará de exemplificar para que ele possa atingir o seu mesmo nível. Até porque, se você pensar friamente, a inveja é um sentimento que anda junto com a falta do intelecto.
Como assim, professor? Invejar alguém não dá a você nenhuma oportunidade ou possibilidade de alcançar essa pessoa. Só te faz ser o invejoso. Espelhar-se em alguém dá. Invejar, não. A inveja é um sentimento inofensivo em termos de ação, mas muito ofensivo em termos de evolução. Ineficaz a inveja. Vários outros defeitos têm uma certa eficácia. Quando eu sou covarde, eu me protejo de momentos de dor, de dificuldade. Eu sou um covarde, por exemplo, eu tenho uma conservação. Quando eu sou medroso, da mesma forma. Quando eu sou corajoso, eu enfrento as dificuldades, né? São defeitos e qualidades ao mesmo tempo, né? Quando eu sou rancoroso, eu protejo o meu âmago de maiores sofrimentos. Mas e quando eu sou invejoso? O que eu ganho com a inveja? Já pararam para pensar? A inveja não tem ganho nem material, nem emocional. É o único defeito que não tem dois lados. O egoísmo, pelo menos, você fica com aquele bem material só para você. O orgulho, você fica com o seu brio. Mas e a inveja? O que a inveja te dá? A inveja é desejar o mal do outro, ou o bem de si próprio, a equalidade sua para com o outro, mas não te dá nada. De fato, não dá. Perguntas? Hoje está em reflexões profundas, né? Vale a pena depois vocês pensarem sobre tudo que está sendo dito. Você vê como um livro de 1857, né? Nenhum dos irmãos aqui tinham nascido, a não ser o professor. E vocês veem como ele ainda é atual, né? Nós estamos falando de coisas ali de mais de quase 170 anos, né? E continua atual. Pois não, Rui? Meu irmão, a inveja ainda é um sentimento do mundo de expiações e provas? Somente dele? A inveja, ela é para ser desfeita, desintegrada no mundo de provas e expiações, né? Porque você não vai, como um invejoso, para o mundo regenerado. A inveja, ela é um sentimento muito fácil de você superar se você tiver um pingo de raciocínio para com o cenário, para com o outro, para com o próximo, né? Desejar a vida do próximo não te dá a oportunidade de tê-la. Batalhar para se espelhar no próximo através dos seus passos dá. Ah, o gordo inveja o magro, ele faz regime? Não, só inveja, então não vai emagrecer. O magro inveja o gordo, ele come? Não, então não vai engordar. O fraco inveja o forte, ele fortalece o corpo? Não, então não vai fortalecer. O forte inveja o fraco, ele para de fazer exercício? Não, então não vai ficar fraco. Pararam para pensar? Que a inveja é a inutilidade das nossas próprias ações humanas, que nós somos incapazes de elaborar e de fazer e de batalhar para conquistar, e invejamos, porque é muito melhor invejar mentalmente do que ter que batalhar arduamente para conseguir aquilo que o outro conquistou. E o invejoso ainda causa demérito na ação do outro. Tenta justificar para si mesmo e para o outro que ele conquistou de uma forma fácil, ou porque foi uma forma ganha, ou porque foi oriunda da sorte, ou por outros e outros motivos. Só que não se esqueçam, o que é a sorte, segundo o Espiritismo? Sorte é o merecimento pretérito. Então não tem sorte. Sorte não existe. Né? Você só ganha aquilo que você um dia fez por merecer. Pode não ser nessa vida, mas você fez. Então, se você vê pessoas, por exemplo, que não trabalham, que estão ali acomodadas, mas que vivem como verdadeiros reis, tiveram esforços pretéritos. O fato de usufruírem só e não batalharem mais causará expiações futuras, mas não deixará de usufruir aquilo que eles conquistaram no pretérito. De repente, na vida anterior, ele trabalhou por duas, mas o fato de não trabalhar nessa, né, o fará sofrer na próxima. Eis a lei da justiça divina. Pois não, irmão Antônio? Boa noite. Eu penso e imagino que a inveja só nos traz sofrimento
para quem tem elas das outras pessoas. Exatamente. A inveja só traz sofrimento, só traz estagnação, só traz evolução e não agrega em absolutamente nada, né? Por isso que nós devemos combatê-la o tempo todo, né? É um sentimento primitivo que não traz consigo nenhum aspecto de evolução e muito menos de conservação. Quando o homem estava numa caverna, o que estava fora invejava o que estava dentro. Isso ia protegê-lo da chuva? Não. Então, desde os primórdios, a inveja nunca nos ajudou, né? Nós precisamos procurar a nossa própria caverna ou aprender a amar o próximo a ponto de dividir a que encontrávamos. Pode seguir. Obrigado. Questão 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, venham ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho e a ajudam a se desprender dos liames corporais, é um favor concedido aos bons espíritos, quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. Bom, vamos refletir sobre isso. Eu digo que ler as obras básicas requer atenção. Nós não podemos ler com displicência. Vamos voltar a ler o enunciado. Hippolyte Léon Denisard de Rivail pergunta: nossos parentes e nossos amigos vêm, aí ele põe entre duas vírgulas, profundamente, que é uma palavra mais importante do enunciado, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Por que Kardec pergunta às vezes? O Espírito responde que sim, vem ao encontro, os que estimam, felicitam-se, etc. Mas por que Kardec pergunta às vezes? Porque não é uma regra. Ele já teve informação pretérita que não era uma regra. Então, se não é uma regra, é doloroso saber disso. Mas não necessariamente aqueles que viveram na última vida virão me encontrar. Posso ter outros de outras vidas, espíritos simpáticos, pessoas próximas, né? Não é uma regra. O espírita combate isso ferozmente. Não consegue aceitar. Porque é muito doloroso aceitar que você pode perder um ente querido em determinada vida e ele não vir te buscar na hora do desencarne. O espírita combate isso. Se ilude, não quer ouvir a verdade, às vezes questiona. Né? Mas, na verdade, do que isso importa após o desencarne? Se somos amados irmãos aos olhos de Deus, se seremos buscados por um pai da vida anterior ou por outro de uma vida ainda anterior, se iremos receber amor de um espírito protetor ou de algum parente, que diferença faz? Aonde habita o nosso egoísmo? Isso não significa que não iremos encontrar, conviver, ou que não poderemos ter uma espécie de contato, mas querer que tudo seja da forma que eu quero e que eu desejo é o egoísmo. Porque às vezes aquele espírito está entranhado em outra missão, ele tem que desenvolver outra questão, às vezes ele até reencarnou. Será que eu causaria um entrave na existência dele só para ele me receber e falar, oi, que saudade, para suprir a minha necessidade? Ah, mas eu tenho certeza que a minha mãe vem me buscar. Você não tem certeza de nada, filho. Você não tem certeza de nada. A única certeza que você tem que ter é o seguinte: quanto mais evoluído você for, maior a sua liberdade. Se eu quero ter liberdade para visitar vários parentes, amigos, tios, tias, eu tenho que ser evoluído. E aí, quando eu for evoluído, eu não vou ter mais essa vontade. Interessante, né? Porque quando eu for evoluído, todos serão amados iguais. Aqueles que eu convivi, terei muito zelo, muita estima, mas não terei uma obsessão em encontrá-los, porque eu me basto, eu já sou evoluído. Pois não, Paulo. Boa noite.
Eu entendo que a questão é muito lógica, porque os espíritos, eles constroem níveis de evoluções diferentes. Então, quando eu retornar para a pátria espiritual, terão espíritos que eu convivi que já estão num grau maior, outros que podem até estar em umbral, em outras situações. Então, não é natural que todos venham me receber. Eu entendo dessa forma. Entretanto, exatamente, Paulo. Entretanto, isso causa muita dor ao encarnado, porque aí dá a impressão de uma despedida eterna. Então, quando eu perco alguém, pode ser que eu não é isso. Encontrará no momento oportuno, da forma oportuna. Significa que os pais não podem buscar os filhos? Não, podem, pode acontecer. Não é tão estranho assim, é até bem frequente, né? Mas principalmente aqueles que merecem, que fazem por merecer. Pois não. Como que acontece no mundo espiritual que os outros espíritos que já conviveram comigo ficam sabendo, eles sentem que eu desencarnei? Como é que é esse processo? Você diz... Num determinado momento eu vou desencarnar, os espíritos que já estão na erraticidade, como eles ficam sabendo que eu desencarnei, vão saber o momento direitinho? Você estava vivo, você morreu. Dizendo, como sabe o momento que eu morri para me receber ou não? Quando nós estamos desencarnados, os assuntos de interesse ficam listados na nossa agenda, né? Nós temos acesso àquilo que nos interessa, né? Igual vocês encarnados. Como você sabe, por exemplo, que o dólar subiu? Tem uma rede social, como é que você... Não, você sabe porque você olhou, né? Porque você se interessou, você buscou saber, né? Não é muito diferente no plano espiritual. A diferença é que a amplitude da visão é um pouco maior, né? Então, isso que você disse de evolução faz sentido. Nós iremos encontrar aqueles que tiverem evoluções compatíveis, né? Não adianta eu achar, eu convivi com Jesus, né? Vamos imaginar. Aí eu desencarnei, eu acho que Jesus vai estar lá me esperando no umbral. Não, Jesus é mais evoluído, ele vai estar tentando talvez me tirar de lá, mas de uma certa distância. Pois não, irmã Elizabeth? Professor, o senhor disse que sorte é um merecimento pretérito. É justo usá-la apenas para si? Não é egoísmo? É uma pergunta simples que merece uma resposta complexa. Eu adoro perguntas assim. A sorte é um merecimento pretérito. O uso que você faz dela é uma decisão presente que acarretará em consequências futuras. Entendeu? Vou repetir. A sorte é um merecimento pretérito. Sim. O uso dela é uma decisão presente que acarretará em consequências futuras. Essas consequências futuras, elas podem ser inversas das passadas. Porque no passado, quando não tinha sorte, se fazia tornar merecedor. Quando mereceu e recebeu, já procede de outra forma. A sorte ela é muito mais bem aproveitada quando ela é antecedida pelo preparo, né? Por isso que quando eu estou pronto para aproveitar as oportunidades da vida, que a vida me concede, a sorte se faz em meu caminho, né? É por esse motivo que tudo aquilo que eu faço no presente irá gerar no meu futuro consequências, boas ou ruins. Quando eu tenho uma sorte, por exemplo, financeira, fruto do meu pretérito, o uso que eu faço dela no presente, né? Se eu usar só para mim, se eu não fizer caridade, se eu não pensar no outro, me gerará consequências futuras inversamente proporcionais às minhas ações presentes. Agora, se eu aproveitar a sorte que eu tive, o merecimento que eu tive, fizer bom uso dele, eu gerarei mais sorte. É um ciclo virtuoso. A sorte vira sorte, que vira sorte, e assim sucessivamente. Esse bom uso não é só para si, né? Não, nada é só para si, né? O que você tem só para si, né?
né? Você tem só para si apenas a nossa ignorância, né? Ela nos pertence, né? Todo o resto é para construir um arredor melhor, um mundo melhor, né? Apesar de sermos espíritos individuais, nós fomos criados e concedidos para evoluir em conjunto. Plenamente. Concordo, era isso que Obrigado, meu pensava. irmão. Fico muito feliz com Obrigado. participações novas aqui, viu? Isso nos traz bastante diálogo. Pois não, irmão Rui? Meu irmão, quando os espíritos responderam para Kardec, se ela escapou aos perigos do caminho, ou seja, se ela não sucumbiu à sua trajetória aqui na Terra, seria isso? Em qual parte? Na própria pergunta, na resposta dos espíritos aí mesmo. Então vamos ler ela? Lê para mim. Sim, vem ao encontro da alma que afirmam, que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho. Nesse caso aí, esses perigos do caminho seria se ele não sucumbiu o caminho dele? Ou seja, teve Se pela ele morte está... natural e não provocada? Não, não isso. Se o espírito está pronto para receber, né? Se ele já está lúcido, se ele já saiu do seu processo de confusão, se o espírito já está receptivo a esse encontro. É basicamente o caminho espiritual, né? Porque os perigos da matéria já não fazem mais sentido depois que você morre. Não, tudo bem. É que eu tinha entendido, se ele escapou dos perigos, ou seja, se ele não sucumbiu, foi pela morte natural, os espíritos vêm e ajudam no desligamento do liame deles. Mas então esse caso aí é após a morte. É pós a morte. Ó, nossos parentes e nossos amigos vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como no regresso de uma viagem, como alguém que volta de viagem, né? Se ela escapou dos perigos do caminho e ajudam a desprender dos liames corporais. Então, alguém que conseguiu chegar até o destino, né? Chegar dessa viagem que chama-se morte, e felicitam-se pela chegada no plano espiritual e vem a seu encontro quando esses espíritos possuem merecimento. Alguém tem uma compreensão diferente disso, Rui? Não, eu só tinha compreensão que seria assim, olha, se você passou por esse caminho, né, teve uma vida regrada, aí os espíritos familiares vêm te ajudar, né, a se desvencilhar desse liame que ainda prendia a matéria. Mas também pode ser da vida espiritual, sem problema. Na verdade, esse merecimento ele é duplo, né? Se você não merece quando você está na matéria, mas você conviveu com espíritos que não mereciam também, você pode encontrá-los, né? Pois não, Paulo? Eu tenho uma visão aqui que o texto diz o seguinte: se a pessoa escapou aos perigos do caminho, ou seja, ela cumpriu o que estava previsto na sua encarnação, tá certo? Então ninguém vai encontrar parente. Mas ninguém consegue cumprir. Claro que não. Pouquíssimos, né? Não é isso. Né? Tem a ver com o seu momento de desprendimento. Não sobre a sua vida, mas sobre as suas decisões presentes, agora que ele está na erraticidade, né? Então, se ele escapa dos perigos do caminho, se ele consegue entender o que lhe acontece e seguir para esse ponto. Mas é irrelevante o termo, tá? É basicamente o seguinte: quando você morre, você escolhe ou decide estar, né, com os parentes, se eles assim também puderem, tiverem a permissão, e aí vocês se encontram por algum motivo evolutivo ou útil, né? Não pode ser simplesmente pela própria vontade. Boa noite a todos. Irmão, sobre essa questão do desprendimento do liame, como o Rui já havia mencionado, alguns conseguem fazer essa separação, esse desencarne no momento previsto por Deus, mas a maioria antecipa, né? Alguns até muito, né? E de forma brusca. Esse rompimento, mesmo quando tem essa morte brusca, sempre tem alguém para receber esses espíritos, mesmo que fazem essas más escolhas? Claro. Senão, aonde estaria a soberania da bondade divina?
olha, no mundo de provas e expiações, romper o liame na programação perfeita é admirável. Por exemplo, Deus te trouxe ao mundo em 1987, 1988. Quais informações você já tinha em 1988? O que faz mal e o que faz bem para a saúde? Naquela época ainda estudava-se muitas coisas, né, sobre saúde, mas já sabia-se algumas coisas, por exemplo, que o cigarro não era bom para a saúde, que a bebida alcoólica em excesso também, algumas coisas desse tipo. Ok, no momento que você adquiriu a sua maturidade, o livre-arbítrio, você resolveu fazer todas elas que você sabia que faziam mal para a saúde? Não. Pois é. Então, essas são as antecipações, os encurtamentos, né? O que acontece? As nossas escolhas, ainda que impulsivas na juventude, irão refletir a nossa continuidade de vida material. Não necessariamente na nossa continuidade de vida espiritual, porque algumas a gente se desprende, se arrepende, muda, modifica, mas na vida material já foi lá, né? Você já ceifou fluido vital em uma determinada quantidade, você já probabilizou o seu infarto, o seu câncer e assim sucessivamente. Dessa forma, ainda existe, tem como saber que mais cedo ou mais tarde vai haver esse desprendimento. Mas eu penso também quanto à questão de suicídio mesmo, o desprendimento brusco do liame. Tem sempre algum espírito protetor por perto nesse momento? Claro, claro que tem. Principalmente no suicídio, quando o espírito tanto precisa de ajuda, de auxílio, de entendimento. A frustração do suicida não é tirar a própria vida. A frustração do suicida é entender que tirar a própria vida não resolveu nada. Não deu a fuga que ele aguardava. Não deu o conforto que ele esperava. Não deu o alento que ele queria. O suicida, quando ele resolve tirar a sua própria vida, ele quer acabar com aquela dor. Ele quer acabar com aquele sofrimento. Mas aí que ele vai conhecer a dor e o sofrimento. Fruto das suas escolhas. Mas a boa notícia é que um dia ele poderá obter a redenção através do seu esforço. Mas sempre haverá amparo. Sempre terá um espírito do seu lado, tentando acalmar o seu coração, encaminhando para o caminho certo, né? Deus jamais abandona as suas criaturas. Jamais. Por hipótese alguma. Mas e se o espírito for extremamente involuído? E se o espírito tiver decisões extremamente nocivas? E se for o maior dos ditadores, do maior dos assassinos globais? Aí veio na cabeça do monte de vocês aí, Hitler. E se for Hitler? Mesma forma. Da mesma forma, será amparado pelo anjo da guarda, encaminhar, filho, você errou nesses aspectos, vamos corrigir. Né? Pois não, Afonso. Bom, boa noite a todos. É que eu fico... O comentário do senhor não bate com o final da questão, né? Que os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente por espíritos semelhantes a eles, como se fosse uma punição. Aquele que está manchado, que está inapto pelas coisas que fez, não é justamente quem mais precisaria de um apoio no desencarne, um apoio nesse retorno, para evitar que ele trate isso com raiva, com desconsideração ou com desprezo, como está lá na 287? Olha, é importante a interpretação. Vem comigo, Afonso. Enquanto os que estão manchados ficam no isolamento. Eles ficam, eles não são colocados no isolamento. Eles não são entregues ao isolamento. Eles se isolam.
Eles escolhem ficar. É uma punição, é uma autopunição. Eu não sou amarrado na corrente do inferno. Eu decido me amarrar porque eu acredito que eu mereço sofrer para pagar aquilo que eu devo. É como o ser que se despreza. Não sei se você está entendendo. Porque se eu interpretar de outra forma, Afonso, Deus é punitivo. Deus está deixando de castigo lá o espírito que fez o mal. E não é assim. Mas o que dói mais? Você ser colocado de castigo ou se colocar em castigo? O que dói mais? Você ser criticado ou autocriticar-se? Você ser ofendido ou auto-ofender-se? Mas se ele Pode passou falar. um período considerando que aquilo que ele fez não é errado, como é que na morte ele vai ter consciência de que aquilo é errado se alguém não chegar, não se aproximar dele mostrando o certo? Pela tela mental. A tela mental é a balança de Deus. Ele vai ver tudo que ele fez. Ele está vendo ali a consciência e não a conveniência. Agora, se ele vai acatar a reparação, é uma decisão dele. Mas na tela mental ele já está vendo tudo o que ele deveria ter feito, o que ele deixou de fazer, sem nenhum alívio. Né? Aí se ele vai resolver fazer algo para mudar, é uma decisão dele, mas ele já vai estar em sofrimento no momento em que ele enfrentar as suas escolhas. Irmão, quando estamos encarnados e retornamos à vida espiritual, a gente chama morte, né? Retorno, rompe o fio de prata que nos liga o espírito ao corpo. Quando o espírito evolui, como que se dá o rompimento? Por exemplo, um espírito que estava no mundo de provas e expiações, ele passa para um mundo de regeneração mais evoluído. Existe um tipo de morte também, um rompimento? Um espírito regenerado não precisa reencarnar. Sei, mas como é que não tem mais uma ligação, nada, né? Ele vai ter uma ligação ao corpo que ele habita na atualidade. Então, por exemplo, quanto mais materializada essa ligação. Quanto mais etérea será essa ligação, sempre compatível ao mundo que ele estiver. Né? Então, nós temos o nosso perispírito como uma veste. E nós trocamos a densidade do perispírito conforme o orbe que nós estamos, conforme o planeta, conforme o mundo, conforme a evolução que nós temos a capacidade. Quanto mais evoluídos nós somos, mais a nossa liberdade, tanto de ir e vir, quanto de agir. Maior a nossa liberdade de parecer, de ser, de ajudar. Né? Então, seu armário vai aumentando conforme você evolui. No mundo de provas e expiações, você tem aqui a camiseta e os shorts. Mundo regenerado, você já vai tendo outros vestes, né? E assim sucessivamente, até chegar ao armário completo. E tendo a liberdade de ir e estar em qualquer lugar, inclusive em vários lugares ao mesmo tempo. É nessa linha. Chega um momento que o espírito não precisa mais passar por mundo nenhum, ele já está bem evoluído. Esse processo, como é que se chama? Transição, evolução, né? O espírito passa, por exemplo, de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Ele regenerou-se, né? De acordo com a evolução. Não tem um nome específico. Vamos dizer assim, uma evolução, é um salto evolutivo, né? Pode seguir, pode perguntar. Tá bom. É correto, professor, uma pessoa próxima ao desencarne dizer que ela vive em dois mundos ao mesmo tempo, o mundo físico e o extrafísico? Quando ela diz assim, meu pai veio me buscar, minha mãe veio me buscar, ele está vendo ou delirando? Uma e outra coisa. Pode ser que ela esteja vendo, sentindo, ou pode ser que ele esteja delirando. Desculpa, Luiz Gustavo, pode complementar, que segue na linha aí, pode falar. Boa noite. Segue perfeitamente, o Miguel captou o meu pensamento.
essa questão 289, então ela me leva a entender o seguinte, que muitos indivíduos que estão no leito de morte, prestes ao desencarne, eles relatam que veem seus parentes, seus entes queridos já desencarnados. Porém, havendo desencarne, o fato deles terem visto, após desencarnados, havendo a tela mental, isso não é garantia de que esse indivíduo irá rever esses entes queridos. Porque eu entendo que eles podem ter vindo para auxiliar, para tranquilizar, mas a partir do momento que houve o desencarne e essa tela mental me trouxe uma série de reflexões, e isso me coloca nessa situação de autopunição, eu me distancio deles novamente. Vamos por partes. Bastante informação aí no período do desencarne, né? Já que os irmãos fizeram uma pergunta dupla, eu vou dar uma resposta completa, né? Então, vamos lá. Eu estou ali num hospital, numa eminência de uma enfermidade. Aí eu desencarno, morro, tá? Na linguagem popular, né? No momento em que eu desencarno, o que significa desencarnar? Sair da carne, romper o liame que me linka ao corpo, libertar o espírito. O que acontece? Nesse momento, eu estou confuso. Eu estou sem entender muito o que acontece. Eu já estou sem entender muito o que acontece já na iminência do desencarne. Eu já estou ali sem lucidez. É muito normal você ver pessoas de idade chamando a mãe, chamando o pai. É completamente comum isso, né? Aí, no momento em que eu rompo o meu desencarne, eu vou ser recebido, primeiramente, pelo meu tutor. Né? Meu mentor, que teve a vida inteira me protegendo, o espírito mais simpático a mim, irá receber. Pode vir com a mãe, com o pai, com o tio, claro, né, se tiver esse merecimento. Mas pode ter casos de não. Pode ter casos que não. Só que quando eu for ver a minha tela mental, eu vou ver o pai, a mãe, o tio, tia, como filme. Não sei se você está entendendo isso, Gustavo. Eu vou ver o filme da minha vida. Não significa que estará lá. Parece que está. Muitas vezes parece real. Mas é o filme. Eu não estou vivendo novamente a mesma coisa. Estou vivenciando a mesma sensação. E aí, é claro, depois que eu ver o filme, eu tomarei as devidas decisões das minhas ações. Esse processo ele não é tão curto assim, tá? Você deglutir o filme de uma vida, muitas vezes leva um bom tempo de reflexão, de pensamento, né? Não é uma garantia que eu vou encontrar o meu parente. Eu tenho que entender isso. E aí, aliás, eu vou fazer uma pergunta baseada no ensinamento de Jesus, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Só para a gente amplificar a nossa reflexão. Né, o ser humano, ele fica, eu quero ver minha mãe, mas qual mãe? Você teve 38 vidas, qual das mães você quer ver? A 1, a 2, a 3, a 4? Né? Então, fica mais fácil de entender, né? Porque, então, peraí, então quer dizer que você só vai ver a vida, a mãe da última encarnação, a penúltima não vale mais nada. Não tem mais saudade, todo o trabalho dela foi inútil. Né? Olha que interessante isso, já parou para pensar? Pode falar. E se colocar no plural essas perguntas? Quem é minha mãe, quem são minha mãe, meus pais e meus irmãos, né? Em todas as vidas, né? Então, é por isso que no final da história, é lógico que nós não temos a oportunidade de conviver com todos os seres da existência, né? Nós não vamos ser filho e pai de todos, mas no final nós vamos sentir o amor, o mesmo amor por todos. E esse ensaio, esse exercício, ele começa em colocar-se no lugar do outro. Já pararam para pensar? Por exemplo, quando você vê uma situação triste, que você se emociona com aquela situação. Por que você se emociona com aquela situação? Eu me coloquei
no lugar da pessoa. Exatamente. Então você conseguiu sentir uma emoção estando no lugar da pessoa, mas você não tem nada com a pessoa. A diferença é que você sentiu por um momento, não sentiu eternamente. Mas você sentiu. E aí o que acontece? Essa, como disse o Paulo aqui do lado, essa compaixão, né? Ela vem logo em seguida de alívio, por não ser com a sua própria família. E aí já entra os processos de involução da mente humana. Nossa, que triste. A moça morreu no acidente, deixou 2 filhos. Meu Deus do céu, Deus me livre. Deus me livre. Não é essa a palavra? Deus me livre. Nossa, não dá nem para imaginar o que ela está passando. Não quero nem, nossa, até tiro da mente. Não é assim? Então é uma sensação de dor seguida de uma sensação de alívio. Sabe o que um espírito evoluído faz? Claro que não referente à morte, né? Porque a morte, ela não é nada, né? Mas eu estou falando o seguinte, o espírito evoluído, quando vê algum outro espírito em sofrimento, ele sofre até esse espírito sair do sofrimento. Não sofre porque é evoluído, mas sente, quer tirar, vivencia. A unha encravada do Paulo é a minha. Enquanto eu não desencravá-la, a dor também me pertence. Estão próximos do mundo de regeneração, meus amigos? Vamos refletir. Francisco de Assis exemplificou isso, né? Ele Oi? sentia efetivamente as dores dos leprosos, das pessoas com quem ele conviveu um bom pedaço da vida dele, né? É por isso que ele é um espírito mais evoluído do que vocês. Justamente pela essa capacidade de projetar-se no outro, né? Francisco de Assis, Chico Xavier, tantos outros que assim viveram na Terra, né? Irmãos que tiveram a capacidade de sentir a dor do outro, estando, se posicionando, se colocando no lugar do outro. O processo de construção. Mas o ser humano, iludido pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, ele prefere ter razão do que ter eficácia, eficiência. Vou fazer uma reflexão antes de encerrar. Pegue todos os aspectos da sua vida separadamente. Pense e reflita. Quantos aspectos você não desenvolveu por orgulho? Quantos aspectos você não desenvolveu por egoísmo? Se você fosse uma pessoa sem orgulho, você estaria no mesmo lugar que está hoje? O orgulho te favoreceu? Faça essa pergunta a si mesmo. O orgulho te favoreceu? Olha, eu vou ser cruel na pergunta. Eu vou fazer vocês pensarem mais. O orgulho te favoreceu sequer profissionalmente? Orgulho é reflexo de força? Quem tem mais chance na vida material e na vida espiritual? O humilde ou o orgulhoso? Aquele que quer aprender com os seus colegas, aquele que ouve, aquele que segue, aquele que busca informação, aquele que respeita os de baixo e os de cima, ou aquele que atropela por fecha os seus ouvidos e os seus olhos por pensar ter a verdade absoluta? Olha só que coisa óbvia, mas que não é enxergada por nós. Deus nos deu a receita da evolução e do progresso. Não apenas da evolução e do progresso. A humildade.
Incrível, né? Incrível. Muito bem. Chegamos ao fim dos nossos estudos dessa noite. Hoje tivemos alguns insights de alta reflexão, né? Então, sugiro que vocês pensem um pouco sobre isso, né? Eu digo que os estudos terminam às 8, mas os pensamentos duram ainda algumas horas, né? E podem fazer essa reflexão, talvez a mudança. Agradeço a Deus pela oportunidade e aos irmãos pelas excelentes participações. É muito bom, né, nós termos esse bate-papo sempre. Fiquem com Deus, bom descanso e um ótimo final de semana a todos vocês.